aqui de prevenção do câncer de colo uterino e a conduta em relação aos resultados, né, do citopatológico da nossa paciente, do Papa Nicolau. Nunca caiu na prova prática esse tema, mas é um tema muito recorrente na prova teórica, né? É um tema que o INEP gosta bastante, de rastreio, de prevenção, né? Então, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. E vamos iniciar aqui conversando sobre a vacinação do vírus do HPV, né? O HPV é o principal desencadeador aí do câncer de colo uterino e a gente tem uma forma de prevenir ele, né? Não só uma, a gente tem várias formas de prevenir, que é a camisinha, a vacinação, a não realizar o ato sexual, né, sem preservativo. Então, essas seriam as várias formas de prevenção que a gente tem. Mas, conversando em relação à vacinação, ela é indicada para adolescentes, as meninas é dos 9 aos 14 anos e para os meninos é dos 11 aos 14 anos a indicação da vacinação contra o HPV. O Ministério da Saúde recomenda, né, ele dá gratuitamente essa vacina para as pacientes e são 2 doses da vacina, uma no mês 0 e outra no mês 6, certo? Houve uma atualização para as pessoas imunossuprimidas, como as pessoas portadoras do vírus da AIDS ou transplantados, né? Então, eles estenderam esse tempo de vacinação para essas pessoas, né, com essas doenças. Antes, era até os 26 anos. Hoje em dia, essa extensão da idade vai até os 45 anos. Então, uma pessoa imunossuprimida tem até os 45 anos para realizar a vacinação, né, essa imunização contra o vírus do HPV. E outra informação importante é que para essas pessoas, né, para esse grupo de pessoas imunossuprimidas, são 3 doses. Uma no mês 0, uma no 2º mês e outra no 6º mês, tá? Até completar as 3 doses da vacina, também disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde. A gente tem o rastreio, né, o Papa Nicolau, que é uma forma de prevenção secundária contra o câncer de colo uterino. Ele é recomendado para as mulheres a partir de 25 anos, onde elas vão realizar aos 25, depois aos 26 anos, e se vier tudo bem, tudo certinho, belezinha, só a cada 3 anos é o rastreio, né? Ela tem que realizar o Papa Nicolau aí. Por que não é recomendado para as mulheres abaixo de 25 anos? Porque nessa idade, né, com 18, 19, 20, 15, não sei, abaixo de 25 anos, o nosso corpo mesmo tende a fazer um clareamento do vírus, né? Não tem uma incidência, o corpo tende a ter uma regressão das lesões que podem ter surgido aí na mulher. Por exemplo, se você fizer um Papa Nicolau numa menina com 16 anos, por exemplo, e vier lá um ascos, você tem a indicação de realizar um novo exame 3 anos depois, né? Porque essa lesão tende a regredir sozinha. Então, não é recomendada, porque às vezes a gente pode fazer um sobrediagnóstico, né? Fazer uma intervenção desnecessária na paciente que o próprio corpo dela poderia ter acabado, poderia ter feito com que aquela lesão regredisse sozinha. Então, por isso, a indicação é acima dos 25 anos, belezinha? E dentro disso, a gente vai ter os achados anormais do exame do Papa Nicolau, né? Do citopatológico da mulher. Dentro desses exames, a gente tem que ver qual a conduta que a gente deve ter. Vai ser uma conduta conservadora? Vai ser um encaminhamento para colposcopia com biópsia? Então, dependendo do achado, a gente tem que saber a conduta que a gente deve tomar. Então, tem lesões mais sugestivas de malignidade, tem lesões menos sugestivas, e isso a gente vai encontrar aqui no citopatológico. As lesões que a gente pode encontrar, né, vai chegar uma mulher lá com um exame laboratorial pra gente, por exemplo, na estação, com um resultado lá de LCIL ou de ascos, né, ASC-US ou ascos, ou de AGC. Então, a gente tem que interpretar esse resultado, verbalizar para a paciente o que significa esse resultado, né? E o que significa? Falar, olha, veio aqui no seu exame uma alteração no seu citopatológico, essa lesão que veio, essa alteração, quer dizer, que a gente encontrou aqui,
é uma lesão precursora do câncer de colo uterino, então a gente vai ter que fazer uma investigação mais de perto dessa lesão, mas a senhora pode ficar despreocupada, né, que a gente ainda vai investigar, vai ver o que é. Então a gente acalma a paciente e explica que aquilo é uma lesão precursora e já ganha um pontinho lá, porque você explicou o exame para a paciente adequadamente e tranquilizou ela, certo? Então, aqui a gente vai encontrar o L-Sil, o H-Sil, o ASCUS, o ASC-H e o AGC. A paciente pode chegar lá com o exame com qualquer um desses resultados. O L-Sil, que é a lesão intraepitelial de baixo grau, quando chegar com esse resultado, a gente tem que ter uma conduta conservadora, porque é uma lesão de baixo grau. A gente tem que repetir a colposcopia, o citopatológico, quer dizer, em 6 meses. E se vier o NIC1 de novo, né, ou seja, esse L-Sil de novo, aí a gente indica para colposcopia com biópsia, tá? Se vier negativo, a gente continua a rotina normal. Então, a gente faz um exame, veio L-Sil, a gente repete em 6 meses. Veio negativo, continua a cada 3 anos. Veio positivo, a gente manda para colposcopia com biópsia. Se por acaso veio um H-Sil, o que é o H-Sil? É uma lesão intraepitelial de alto grau. Se ela é de alto grau, a gente já tem que ficar com o pé atrás. A gente já tem que ficar um pouco preocupado. Então, vamos mandar essa paciente para colposcopia, para fazer biópsia, né? Se tiver um achado anormal lá. E aí a gente continua a investigação dela, né? Ver o que veio nessa biópsia, ver a alteração que veio, né? E assim por diante. Se chegar lá uma paciente pra gente com um resultado de ASCUS ou ASC-US, não é um resultado tão preocupante assim também. Quando a gente tem o ASCUS, que são as atipias em células escamosas de significado incerto, provavelmente não neoplásicas, a gente tem que dividir essas pacientes em 2 grupos. Os grupos das pacientes de 25 a 29 anos e o grupo das pacientes a partir de 30 anos. Para as pacientes até 29 anos, a gente tem que manter uma conduta conservadora e repetir o exame em 1 ano. Então, a gente diz, ela tem lá 28 anos, 29 anos, 25 anos e veio com resultado de ASCUS, a gente diz, você vai ter que repetir esse exame novamente daqui a 1 ano e nós vamos avaliar o resultado. Se vier novamente ASCUS, aí a gente manda para colposcopia com biópsia. Se vier negativo, tudo bem, teve uma regressão sozinha dessa lesão. Para as mulheres, a partir de 30 anos, a gente tem que repetir esse exame, mas em 6 meses. Ainda assim é uma conduta conservadora, mas num tempo mais reduzido, tá? Então, vai ser a mesma coisa. Repetiu em 6 meses, veio de novo um ASCUS positivo, você indica a colposcopia com biópsia. Veio negativo, beleza, né? Continua a rotina normal de 3 em 3 anos. Então, ASCUS, 25 a 29 anos, repete em 1 ano. ASCUS, a partir de 30 anos, repete em 6 meses. Belezinha? Então, vai ser assim a nossa conduta. Se for uma imunossuprimida, a gente faz direto a colposcopia com biópsia, tá bom? Se a gente não viu a JEC, que é a junção escamo-colunar, a gente tem que fazer outra vez o Papanicolau, tá? O citopatológico da paciente, pra gente ver a junção escamo-colunar da paciente. Se vier o resultado de um ASC-H, o que é o ASC-H? São atipias em células escamosas em que não se pode excluir lesões de alto grau. Então, aqui já é um achado preocupante, pode ser uma NIC2, pode ser uma NIC3, né? Então, aqui a gente já tem que ficar mais com o pé atrás e mandar a paciente direto para a colposcopia com biópsia, beleza? Fez a colposcopia, veio uma lesão, né? Fez a biópsia, veio uma lesão, então você vai indicar o tratamento correto para ela. Se não veio a lesão, a JEC está visível ou a JEC não está visível. Se a JEC se a JEC não estiver visível, você tem que repetir o exame do Papanicolau de novo, tá? Porque a gente precisa visualizar a JEC. Se a JEC estiver visível e não tiver nenhuma lesão, a gente repete em 6 meses. E o AGC, que são atipias em células glandulares, né, que a gente já comentou aqui, é provável de malignidade, pode já ser um adenocarcinoma, né? Então, já manda direto para a colposcopia com biópsia. Então, se vier células glandulares, colposcopia com biópsia. Se tiver H no meio, colposcopia com biópsia. Eu decorei assim, né, que seria o H-Sil, colposcopia, e o ASC-H, colposcopia. Então, veio H, é colposcopia. O ASCUS, você divide em 2 grupos, né? Até 29 anos repete em 1 ano, a partir de 30 anos repete em 6 meses. E o L-Sil de baixo grau, você repete o Papanicolau em 6 meses.
Fechou aqui? Então, basicamente seria assim. Em relação às neoplasias intraepiteliais, né, cervicais, a gente pode dividir elas em NIC1, NIC2 e NIC3, que são as neoplasias intraepiteliais cervicais. A NIC1 é quando ela comete 1/3 do epitélio. A NIC2 é quando ela comete 2/3 do epitélio. E a NIC3 é quando ela comete 3/3 do epitélio. Então, elas são restritas ao epitélio e elas não provocam metástase, mas a gente tem que ter uma conduta quando for uma NIC1 e ter outra conduta quando for uma NIC2 ou uma NIC3, tá? Então, a gente tem que realizar a colposcopia, né? E realizar a biópsia quando a gente vê um epitélio acetobranco, um pontilhado, um mosaico ou uma leucoplasia. Então, não se faz biópsia sem o achado colposcópico, tá? Isso é importante. A gente faz a colposcopia quando o citopatológico lá que a gente já comentou tá alterado. O tratamento da NIC1 vai ser conservador, porque de 60% a 85% das NICs 1, né, que são as neoplasias intracervicais, intraepiteliais cervicais, elas regridem a 1. Então, a gente pode fazer o citopatológico com colposcopia de 6 em 6 meses até completar 2 anos. Se não regredir a NIC1 em 2 anos, aí a gente faz a conização, tá? Mas se regredir, a gente continua o nosso exame de rotina a cada 3 anos. Então, veio NIC1, você vai repetir a cada 6 meses durante 2 anos. E aí vai ver, né, se sumiu, se não sumiu, regrediu, faz conização. A NIC2 e a NIC3 já é indicação direta de conização, tá? Não se faz esterectomia, se faz a conização em casos de neoplasias intraepiteliais cervicais. Então, seria basicamente assim em relação às NICs e ao resultado do Papa Nicolau. Lembrando que o tipo 16 e o 18 são os mais oncogênicos, né? São os principais, mas a gente tem diversos outros tipos, né? Do vírus HPV. E vamos agora para um checklist, né? Ver como que a gente pode colocar isso em forma de um atendimento, em forma de um checklist, ver como que seria um exemplo para a gente fazer a condução aqui do nosso caso. Então, vou ler aqui um caso para vocês. Você é um médico de uma ESF e recebe paciente do sexo feminino, 49 anos, trazendo o resultado do Papa Nicolau para sua avaliação. Nos próximos 10 minutos, realize anamnese, hipótese, conduta e orientações. Então, 49 anos, fez o seu exame de rastreio e vamos começar nosso atendimento. Sempre começando pelo acolhimento, né? Você vai falar, bom dia, meu nome é, no meu caso, meu nome é Laís. Eu sou a doutora que irá realizar seu atendimento aqui hoje. Por favor, me diz seu nome, sua idade, sua profissão e no que eu posso te ajudar. Aí ela vai falar, ai doutora, eu vim aqui trazer o resultado do meu Papa Nicolau. Aqui você já pode pedir esse resultado para ela, tá? Se é uma paciente que trouxe um exame, você não fica esperando até lá no final, no meio da estação, para você pedir esse exame. Você já pede no início, para você já guiar a sua estação, já saber para onde você tem que ir, não ficar fazendo lá muitas perguntas desnecessárias, né? Então, a gente já pede para ver o que veio nesse exame, né? Então, você fala, por favor, deixa eu dar uma olhadinha no seu exame. E aqui, resultado do Papa Nicolau, veio um HSIL com o Papa Nicolau anterior realizado há 3 anos, sem alteração nenhuma. Então, agora deu uma alteração. A gente viu esse exame e vimos que está alterado, então a gente tem que verbalizar para a paciente, né, o que veio nesse exame, porque com certeza vai ter lá na estação o pontinho se você explicou para a paciente o que é esse exame, né? Igual nesses anos anteriores, nesse último Revalida, contava lá a paciente, que a gente, né, o revalidando, o candidato mencionou leucocitose à esquerda, por exemplo. Então, você tinha que verbalizar o achado anormal daquele exame. Então, a gente fala, olha senhora, veio aqui no seu exame o achado de HSIL, que é uma lesão precursora aí do câncer de colo uterino, né? Eu vou ter que te encaminhar para realizar uma colposcopia com biópsia, mas você pode ficar despreocupada por enquanto, a gente vai realizar a investigação, né? Ver o que é, ver qual deve ser nossa conduta posteriormente, mas por enquanto
o que eu devo fazer com a senhora para prosseguir com essa investigação é te encaminhar para a realização da colposcopia com biópsia. Então, em relação ao HSIL, você já falou o que você tem que fazer aqui, tá? E em seguida a gente continua aqui, né? As tarefas é para fazer anamnese direcionada e pós-diagnóstica e a conduta e orientações. Então, a anamnese direcionada, se a gente não solicitasse os exames aqui, a gente ia ficar fazendo uma anamnese aí perdida, né? Voando aí. Então, vamos para nossa anamnese direcionada. Então, primeiro, né, perguntar se ela tá sentindo alguma coisa, se ela tá tendo alguma queixa, náuseas ou vômitos, dores na relação sexual ou alguma outra dor, sangramentos, corrimentos, sempre dando um tempo para ela responder, não vai perguntar assim tudo de uma vez, né? Então, a gente pergunta, espera ela responder, se tem alguma outra queixa, né, uma dor de cabeça, corrimento, sangramento, e a gente vai perguntando tudo isso aqui certinho e ela ia estar sem queixas no momento. E vamos pros antecedentes gineco-obstétricos, né? Aqui é importante a gente perguntar isso. Ela tá com uma lesão causada pelo vírus do HPV, então a gente tem que perguntar para ela sobre também os antecedentes gineco-obstétricos, sim ou sim, né? Para qualquer mulher a gente deve perguntar, mas especialmente para essa a gente deve dar uma ênfase. Então, perguntar se ela tem parceiro fixo, se não tiver, quantos parceiros ela teve nos últimos 3 meses, no último mês. Perguntar se ela é sexualmente ativa, né, antes disso. Perguntar se ela usa preservativo, se ela usa contraceptivo, qual foi a data da última menstruação dela, qual foi o dia que a primeira menstruação dela, quando que ela teve a primeira relação sexual, né, que é a menarca e a sexarca, a gente também tem que perguntar isso. Se o fluxo dela é regular, se ela tem alguma doença sexualmente transmissível ou já teve, se ela tem filhos, se foi cesárea, se foi aborto, se foi normal, se teve aborto, se tem algum antecedente cirúrgico, obstétrico, né? Se tem alguma outra doença, né, ginecológica, endometriose, SOP, né? A gente pode ir perguntando tudo isso para ela. Em seguida, a gente pergunta dos antecedentes patológicos pessoais e familiares. Você tem diabetes, hipertensão, alguma doença do pulmão, alguma doença do coração ou alguma outra doença que você queira me dizer? Você toma algum medicamento de uso contínuo? Você tem alergia a alguma coisa? Depois os hábitos. Você fuma, bebe ou usa drogas ilícitas? Eu sempre pergunto esses 3 junto para eu não esquecer de nenhum, né? Então, você fuma, bebe ou usa drogas ilícitas? Você também pode perguntar se ela pratica atividade como que é a alimentação, mas aqui não seria tão importante. E as informações que a gente vai encontrar aqui é que ela é casada há 10 anos com um parceiro fixo, vida sexual ativa, não recorda a quantidade de parceiros. A DUM foi há 5 meses, a menarca foi aos 11 anos, a sexarca aos 16 anos, gesta 2, F2, aborto 0. Laqueadura há 5 anos e não faz uso de método contraceptivo, nega histórico patológico pessoal ou familiar e nega alergias. Então, aqui, sem queixas, sem nenhuma outra alteração, nosso foco mesmo aqui é a conduta em relação ao resultado, né, desse citopatológico, ao HSIL. Então, vamos aqui para o exame físico agora, né? A senhora me permite realizar seu exame físico? Sempre pedir permissão. Claro que ela vai permitir, né? Então, por favor, vá até o banheiro, tire sua roupa, coloque uma bata. Eu vou solicitar a presença de uma outra profissional do sexo feminino para acompanhar essa consulta. Eu gostaria que você se deitasse na maca. Eu vou me posicionar à direita do paciente depois de lavar minhas mãos, aquecer, colocar óculos, máscara, luvas. Gostaria da ectoscopia geral com pele e mucosas, ver os membros, ver se tem alguma alteração. Gostaria dos sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, pulso, temperatura. Eles vão te dar um card ou, se não te derem, você continua falando, né? Porque pode estar tudo no mesmo impresso. E depois, em seguida, você vai para o exame físico do corpo dela, né? O próprio exame físico, no qual a gente tem que pedir. Aqui tá pedindo, não tá citando na tarefa pra gente fazer exame físico, mas a gente tem que fazer, claro, né? Então a gente vai pro exame físico direcionado, lembrando que o abdominal faz parte do exame físico ginecológico, né? Então a gente tem que fazer exame físico abdominal com a inspeção, ausculta em segundo lugar, palpação e percussão e palpação abdominal, buscando talvez uma dor na palpação dos anexos, né? Uma dor no hipogastro, descartando ou fazendo diagnóstico de uma DIP. Depois a gente vai para o exame obstétrico,
fazemos a inspeção, depois a gente introduz o espéculo, sempre avisando para ela o que a gente vai fazer, né? Pedindo autorização. A gente vê se tem alguma úlcera, como que tá o colo, se tem corrimento, se tem sangramento, vê se tem alguma alteração anatômica, né? Não sei. E depois a gente retira e faz o toque bimanual, né? Vê se tem dor, alguma coisa assim. E aqui os resultados que eles nos dariam era regular estado geral, PA normal, frequência normal, respiratória normal, saturação normal, temperatura normal. Verbalize o que tá normal. Lê em voz alta, né? Porque daí você lê e já fala, tá normal. Você lê e já fala, tá normal. Então, assim, você não perde tempo, né? E você não esquece de verbalizar algum achado que veio alterado. Então, exame físico, endoscopia geral sem alterações, cardiovascular e respiratório não tem. Abdômen na inspeção flácido, ruídos hidroaéreos normais, palpação indolor, percussão sem alterações. Exame especular e toque vaginal não consta no checklist. E inferiores sem lesões ou edemas. E aí, aqui quando a gente pediu a colposcopia, né, a gente já pediu lá na hora que a gente pegou o exame, né, a gente já indicou, na verdade. Mas aqui a gente podia, se a gente não tivesse pedido lá, a gente podia pedir aqui também. E a colposcopia já veio com resultado. E o resultado foi uma NIC2, que é uma neoplasia intraepitelial cervical. Lembra que a gente comentou? A NIC2 e a NIC3 têm indicação de conização. A NIC1, a gente repete o exame cada 6 meses até completar 2 anos e vê se ela regride. Se ela não regredir em 2 anos, a gente faz a conização. Então, como já veio o NIC2 aqui, a gente já indica ela direto para a conização, né? Para uma avaliação com um ginecologista, né? Uma avaliação mais aprofundada e das orientações gerais, né? Para a paciente. Aqui, e sempre lembrar de perguntar se ela tem alguma dúvida, né? Pode, com certeza vai ter o último pontinho lá, nem que seja 0,5, 0,25, já pode ser útil para você, né? Às vezes tem gente que reprova por 0,5, então é um ponto, qualquer ponto é bem-vindo nessa prova, né? Então a gente não pode deixar de fazer essas perguntas gerais aí, né? Que para qualquer checklist a gente consegue ganhar, nem que seja meio pontinho, 0,1 ponto, pode ser útil. Então vamos aqui pro checklist, né? Lembrando que se tiver, a gente pode perguntar quando foi aqui na verdade ela tem 49 anos, né? Mamografia a partir de 50 anos. Se for uma paciente com mais de 50 anos, a gente pode perguntar do rastreio da mamografia, né? Pedir outros rastreios, como sangue oculto nas fezes, mas só quando tem indicação. Aqui no caso ela não teria ainda, né? 40 anos. Então, apresentou-se cordialmente, com perguntas abertas, sim. Na anamnese questiona queixas, sim. Menarca, sim. Cesarca, sim. Vida sexual ativa, sim. Dum anticoncepcional e quantidade de parceiros, sim. Tudo isso faz parte da anamnese direcionada, né? Lembrando que isso é uma lesão decorrente do vírus HPV, que é sexualmente transmissível. Então, a gente tem que perguntar a gente tem que fazer esse questionário, né, em relação à vida sexual da paciente. Solicita exame e questiona sobre Papa Nicolau anterior e seus respectivos resultados, dá o diagnóstico de HSIL, que é uma lesão de alto grau, acalma a paciente explicando que serão realizados outros exames para o melhor diagnóstico, solicita a realização da colposcopia e biópsia, teste de Schiller, tá entre parênteses, explica o resultado corretamente da NIC2, orientando a necessidade de conização e explica o procedimento, oferece dúvidas, informando se tratar de doença causada pelo vírus HPV 16 e 18 e encaminha para o ginecologista para a realização da conização. Então, assim, fechamos esse checklist. Se vier aqui, por exemplo, se vier, por exemplo, aqui um ascus, né, a gente tem que ver qual é a idade da paciente. Ela tem, sei lá, 27 anos, 25 anos, a gente fala que a gente vai ter uma conduta conservadora. Daqui um ano, ela tem que repetir esse exame e voltar pra gente, né? Se vier positivo para ascus de novo, a gente faz a colposcopia com biópsia. Se tiver mais de 30 anos ou 30 anos, a gente repete em 6 meses, né? Então, assim por diante, né? Os que tem H é colposcopia. O HSIL e o ASC-H, né? Até me confundi aqui agora. O ASC-H e o HSIL, os dois é direto para biópsia, tá bom? E o LCIL e o ASCUS
conduta conservadora. E o AGC a gente tem que ficar já preocupado, né? É um achado preocupante, que é células glandulares, e a gente já pode pensar que pode já ter um adenocarcinoma no paciente. Então, assim, a gente fecha esse checklist. Espero que tenha sido útil para vocês. E qualquer coisa, qualquer informação que vocês queiram agregar, pode falar aí nos comentários, né? Qualquer informação é bem-vinda. Estou aqui para aprender junto com vocês. Bora passar nessa prova aí daqui uma semana, daqui uma semana, né? Daqui 6 dias, na verdade, a gente já faz essa prova. Então, bora estudar, bora se ajudar, né? Todo mundo. E qualquer coisa, vocês me ajudam, me digam aí também nos comentários. Tchauzinho, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.